Estúdio CBN. Agora 3h40, de volta para falar agora sobre saúde e sobre beleza também, viu, Guarizo? Isso porque, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, há um crescimento de até 50% na procura por procedimentos durante os meses de inverno. A gente conversa agora sobre isso com o médico cirurgião especialista em cirurgia plástica, doutor Josué Montedônio, que tem mais informações para a gente. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, por que então essa procura maior, no período de frio para a realização dessas cirurgias? Tem algum motivo específico para isso? Geralmente julho é conhecido como um mês de alta temporada de cirurgia plástica, né? Por ser um mês de férias escolares, um tempo onde as pessoas conseguem descansar um pouquinho mais, as crianças, e ser mais frio, é mais fácil para colocar a cinta modeladora, as vestes, então acaba sendo uma recuperação um pouco mais confortável. Então, por isso, o mês é escolhido como mês, a alta temporada em cirurgia plástica hoje. E tem o motivo especial, é mais pela data mesmo, pela disponibilidade, ou a questão de temperatura, por exemplo, né? Cicatrização, né? Isso, cicatrização, exatamente aí que eu queria chegar. Isso faz diferença também, doutor Josué? Não, na verdade, assim, o tempo quente ou o tempo frio, eles não influenciam na cicatrização, não influenciam na recuperação. Você pode operar em qualquer data do ano, qualquer época, tanto no verão quanto no inverno. O ideal é que você tenha um tempo suficiente para fazer uma recuperação adequada, seguindo todas as orientações médicas, né? Tendo repouso, evitar fazer esforços maiores. Mas o mês de julho acabou sendo escolhido como mês de alta temporada por ser um tempo de temperaturas mais amenas. Então, geralmente, quem faz uma cirurgia vai precisar usar sutiã próprio, cinta modeladora, vai precisar fazer alguns curativos seriados e, geralmente, no inverno, por ser uma temperatura mais amena e não ser tão quente, o inchaço é menor, o conforto é maior, então o paciente ele já consegue ter uma recuperação mais propícia. E, associado isso a férias escolares, também ajuda, não precisa levar o filho para o colégio, dirigir, então você tem uma recuperação melhor. Doutor, e nessa época, quais são os procedimentos aí mais procurados, né? Por quem deseja fazer uma cirurgia plástica, tem alguns aí que acabam sendo mais procurados ainda nesse mês de inverno? Geralmente são aquelas cirurgias mais combinadas. São cirurgias que requerem uma recuperação maior, um afastamento maior do trabalho, ou da rotina laboral, da rotina do dia a dia. Então, geralmente são aquelas cirurgias combinadas, ou uma lipoaspiração, ou quando faz uma cirurgia, uma plástica de abdômen para as mamães que tiveram filho, então fica com aquele excesso de pele, uma diástase abdominal, e precisa andar curvada durante um determinado período, às vezes tem que andar com dreno, as cintas. Então, as cirurgias combinadas, elas acabam sendo escolhidas para fazer nesse período. Porque as cirurgias menores, elas podem ser feitas em qualquer época do ano. Às vezes, de repente, num feriado prolongado ou no fim de semana, porque hoje, com as tecnologias novas, você não precisa ficar tanto tempo afastado da sua rotina. Então, você consegue retomar mais rápido a sua prática laboral. Mas se tem mais procura, também tem que ter mais planejamento, né? Tem que agendar antecipadamente, afinal de contas, né, os cirurgiões plásticos são muito procurados nessa época, e aí também é um excesso de demanda, doutor Josué, ou não chega a tanto? Não, exatamente. Geralmente as pessoas que procuram fazer cirurgia nessa época do ano, elas já costumam se programar com uma certa brevidade, né? Então, como sabe que é uma época de maior procura, então os pacientes geralmente uns 2, 3 meses antes já começam a se informar a respeito do procedimento que elas desejam fazer, os exames de pré-operatório para ver se não tem nenhuma alteração, ou caso tenha, consegue compensar tempo de poder fazer a cirurgia. E você se planeja com uma maior brevidade, né? Então você consegue ter uma recuperação mais tranquila, um pós-operatório com um melhor acompanhamento nessa época do ano. Mas realmente você precisa se programar antes, não deixar para a última hora. Agora, doutor, quem vai usufruir desses benefícios, né, que você citou para a gente de fazer uma cirurgia plástica, principalmente se for mais invasiva, nesse período, vai acabar também pagando mais caro por isso, por ser um mês com uma demanda maior, né?
e com toda essa questão de poder fazer a cirurgia e se recuperar de uma forma mais discreta, usar ali uma roupa de inverno. Por tudo isso, o paciente acaba pagando mais caro nessa época ou não? Não necessariamente. Geralmente os preços dos hospitais eles são tabelados, né? Obviamente o honorário médico varia muito de cada profissional, mas não vai alterar se você vai operar numa época do ano, no verão, por exemplo, ou no inverno. Geralmente o valor da cirurgia depende do grau de complexidade que você vai realizar, não da época do ano. E no fato de julho também você acaba não se expondo ao sol, então você evita manchas na pele. Então tem todos esses benefícios pelo fato de operar numa época de inverno. Mas em relação ao valor, não, continua, não muda muito, não. Doutor Josué, agora vamos deixar claro um negócio aqui, né? Crescem muito as cirurgias nesse período, mas a gente viu casos aí de pessoas que procuraram procedimentos mais baratos, que foi pouco tempo atrás, né? O fenol, depois teve o PMMA, é isso que Sim, que é chama, usado né? para preenchimento, né, do Exato. bumbum. Saber procurar o profissional, né? Porque a Tayla acabou de perguntar do preço, mas às vezes também tem que saber da segurança da cirurgia, né? Do profissional que vai fazer. Exatamente. Não existe milagre, né? Quando o preço é muito barato, você tem que desconfiar, né? Então, você tem que ver a infraestrutura do local onde você vai fazer o procedimento, a retaguarda que o profissional oferece. O PMMA, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, ele já entrou com um parecer lá com a Anvisa para suspender, para abolir esse tipo de produto dentro do mercado. Então, na verdade, o problema não acaba nem sendo o produto, mas quem aplica o produto, né? Então, realmente tem que pesquisar bem a respeito do profissional, do local onde você vai fazer, saber todo o suporte, toda a retaguarda e não ir atrás somente de rede social, do que você acaba vendo divulgado por aí, porque você vai acabar caindo em cilada. E é o que a gente fala, né? A cicatriz, ela é permanente, mas o modismo ele acaba sendo temporário. Então, às vezes, vai procurar um procedimento por modismo e a sequela ela acaba sendo permanente e de difícil reparo. Muito bem, eu quero agradecer então ao médico cirurgião, especialista também em cirurgia plástica, doutor Josué Montedônio, falando com a gente sobre esse aumento aí na procura por cirurgias plásticas nesses meses de inverno. Doutor, muito obrigada pela sua participação, bom trabalho, até mais. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Agora, 3h40.